irmãos, mais uma vez, paz do Senhor. Amém, Deus. Quero ler com vocês um texto no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 26, está escrito assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Apenas até aqui. Os irmãos podem se assentar. Quero fazer diferente? Geralmente utilizamos o método de pregação temática aqui. E hoje eu quero trazer para nós uma pregação expositiva, tendo em vista uma reflexão que é a intenção dessa mensagem de hoje. Nos fazer refletir acerca de algumas coisas aqui com base nesse texto. E eu confesso que já preguei ele uma ou duas vezes aqui com vocês, mas quero mais uma vez estar falando desse texto. Esse texto, irmãos, fala pelo menos sobre três coisas, das quais estaremos abordando aqui na noite de hoje. As três coisas são direcionamento, humildade e missão. São as três coisas que estaremos falando com base na leitura desse texto,
e fizemos. O capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 fala sobre esse primeiro ponto, da qual eu quero tratar com vocês aqui, que é sobre direcionamento. Aqui no capítulo 8 nós podemos ver que Filipe é direcionado por Deus para ir ao encontro do etíope. No capítulo 9, Ananias é direcionado por Deus para ir ao encontro de Saulo. No capítulo 10, Pedro é direcionado por Deus para ir à casa de Cornélio. Então esses três capítulos têm algumas coisas em comum, até porque eles também falam sobre o terceiro ponto, que é sobre missão. E ao decorrer dessa ministração, nós entenderemos um pouco mais sobre isso, da importância e do peso que isso tem para a igreja e, consequentemente, para nós que somos a igreja. O 26 diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Observe que aqui aquele discípulo estava recebendo um direcionamento para tomar uma ação. O texto não traz o detalhe de que quem o direcionou o avisou acerca do que aquela missão ou do que aquela ação necessariamente se tratava. Mas quem estava o direcionando apenas o deu uma direção, deu um norte para seguir. E aí o 27 diz: ele se levantou e partiu. Observe que não existe, pelo menos na descrição do texto, nenhum questionamento da parte de Filipe para com aquele direcionamento que ele estava recebendo. Aquele direcionamento ele foi prontamente atendido. O 27 diz: ele se levantou e partiu. Eu quero fazer uma aplicação já desse momento de introdução acerca dessa questão de direcionamento. Às vezes as maneiras e as formas com que nós nos posicionamos diante dos direcionamentos que recebemos de Deus, quer através da palavra ou por algum outro meio pessoal, às vezes se mostram totalmente aversos da realidade e daquilo que devíamos fazer como cristãos e como filhos de Deus. Porque o que é um cristão? De forma bem simples e resumida, é um seguidor de Cristo. Aqui no livro de Atos diz que os apóstolos, ou os discípulos, na cidade de Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos. E o que levou as pessoas daquela cidade a chamarem, a darem este adjetivo de cristãos para os discípulos de Jesus? Era exatamente o comportamento que eles tinham em relação à pessoa que Jesus foi quando viveu. Eles tinham um comportamento parecido. Eles buscavam viver de forma semelhante ao que Jesus ensinou para que eles seguissem. Então eles receberam, assim como nós recebemos hoje, o adjetivo de cristãos. Mas o que é um cristão? Qual é a definição de um cristão? É um seguidor de Cristo. É as pessoas que seguem. Quando nós falamos sobre seguir, nós estamos falando sobre uma direção da qual estamos recebendo para por ela percorrermos. Jesus ensinou aquele, pois, que quer vir. Como é que foi? Aquele, pois, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Três coisas: negar a si mesmo, ou seja, abrir mão do direito de se autodirecionar.
viver agora sobre o direcionamento dele. É o que nós chamamos de submissão, se submeter a ele. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome sobre si a sua cruz. Fala sobre responsabilidade, porque cruz é responsabilidade, e seguir a Jesus, ser um cristão, também é responsabilidade. Então, de forma figurada, Jesus ele diz: tome sobre si a sua cruz. Ele não está falando da cruz literal, da cruz física. Ele está falando sobre a responsabilidade que deveria assumir aqueles que haviam de o seguir. E aí ele diz: tome sobre si a sua cruz e depois siga. Então observe que direcionamento, irmãos, é uma coisa que tem a ver e está totalmente relacionado com submissão. Nós só nos submetemos a algo através das nossas ações que demonstram isso. E uma das demonstrações que deixa, categoricamente esclarecido que nós somos de fato submissos àquele que chamamos de Senhor e de Criador, é quando nós seguimos os seus direcionamentos, ainda que estes estejam totalmente contrários àquilo que desejamos fazer. Os irmãos podem ver que o capítulo 9 vai falar sobre a história de Saulo e a conversão de Saulo. Quando Saulo é interceptado por Jesus no caminho de Damasco, fica cego, e depois que ele está cego em uma determinada casa, a Bíblia diz que o Senhor aparece a um certo discípulo por nome Ananias e diz: olha, vai na casa tal, porque lá tem um homem por nome Saulo. Dá um direcionamento para Ananias, e Ananias retruca, questiona, dizendo: o Senhor tem perseguido os teus servos, é ele que tem arrastado homens e mulheres pela cidade e os lançado na prisão. O Senhor diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Direcionamento. Ananias talvez até com medo, com receio daquela situação, mas ele se submeteu à direção que estava recebendo para poder tomar aquela ação. E a Bíblia diz que ele vai até a casa onde aquele homem está. A Bíblia diz que encontra-o orando. A Bíblia diz que ele se apresenta dizendo: olha, o Senhor me enviou até aqui para poder impor as mãos sobre você. E a Bíblia diz que quando ele impõe as mãos e ora sobre Saulo, aquelas escamas que havia nos seus olhos se caíram e a sua visão retornou ao normal como antes. O capítulo 10 é a mesma cena. Pedro era um homem religioso e com base na tradição judaica era muito conservador dos princípios do judaísmo. Todavia, ele recebe um direcionamento, ele retruca. O Senhor dá uma visão para ele de alguns animais descendo envoltos do céu, e a voz diz a ele: mata e come. Ele diz: como posso eu? Como é que ele fala? Como posso eu comer alguma coisa impura? Jamais vou fazer isso. Aí o Senhor diz a ele: olha, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. 3 vezes isso acontece. No final, a Bíblia diz que o Espírito fala com Pedro: olha, tem 3 homens que estão vindo à tua busca. Quando eles chegar, vai com ele sem hesitar, não duvidando. E a Bíblia diz que Pedro recebe os 3 homens que foram enviados por Cornélio e vai até a casa de Cornélio, onde acontece uma linda obra, uma linda missão, da qual não quero entrar em detalhes, porque estou apenas utilizando desse contexto para falar sobre direcionamento. E aqui a Bíblia diz que o anjo do Senhor orienta Filipe, diz a Filipe: vá para o sul. É uma ordem imperativa, não era algo a critério de quem estava recebendo, era algo de um superior. E como Filipe estava subordinado àquele superior, a Bíblia diz, 27, ele se levantou
partiu. Agora deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Quais têm sido nosso comportamento, as nossas relações com direcionamento? Porque aqui foi através de um anjo, tendo em vista que a Escritura ainda não estava acessível. Ela foi escrita ao longo do tempo, então aqueles primeiros irmãos não tiveram acesso à palavra escrita. Então geralmente o Senhor se manifestava de várias formas, seja falando em seus corações, seja conforme falou com Paulo no capítulo 16 de Atos, um varão pedindo que ele passasse, ou que eles passassem a Macedônia e os ajudasse. E a Bíblia diz que Paulo entendeu então que o Senhor queria que eles fossem para a Macedônia. Então Paulo entendeu aquele direcionamento através daquela visão, ou seja, através de outros meios, mas vamos refletir comigo, como temos lidado e nos comportado com os direcionamentos que o Senhor tem apresentado a nós. A palavra do Senhor é essa. Ela é a direção das nossas vidas. Ela é o guia da nossa vida. Ela que deve reger e conduzir as nossas ações, embora reconheçamos que somos imperfeitos e seríamos incapazes de cumpri-la na íntegra 100% em todo o tempo. Mas eu não estou falando sobre essa questão, eu estou falando como temos lidado com o direcionamento da palavra, porque hoje essa questão ela ficou muito relativizada. Essa questão ela se tornou uma coisa muito genérica, e cada um pensa da maneira, do modo, da forma, do jeito que entende, ou que acha melhor, e como deve entender. Todavia a palavra do Senhor, ela tem direções para nós. E por mais que nós não entendamos no começo do ciclo e do processo a direção ou a necessidade ou o porquê daquele direcionamento, nós, tendo em vista que estamos submissos a Deus, não temos o direito de retrocedermos daquele direcionamento por conta disso. A palavra do Senhor, irmãos, ela é a única palavra capaz de nos direcionar para um caminho de paz, de felicidade, de gozo permanente. O salmista diz que bem-aventurados são aqueles que se apegam à palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor ela tem deixado de fazer parte das mais importantes, situações da nossa vida. Embora ela tende a nos direcionar, mas ela só nos direciona quando nós a buscamos, quando nós a compreendemos e quando nós a submetemos a ela, ou nos submetemos a ela. Vamos pensar o 27, ele se levantou e partiu. Filipe foi direcionado, se levantou e partiu. E qual tem sido a nossa reação diante de um direcionamento? Se levantar e seguir, ou apenas ouvir como quem tem ouvidos, mas não atender? Sabe por que existe uma diferença? E a diferença está exatamente aí. Naqueles que ouvem e seguem, e naqueles que ouvem e não seguem. Falei na quinta-feira aqui. Jesus ensinando, ele falou: quem ouve as minhas palavras e pratica é prudente, é como quem constrói a casa na rocha. Ou seja, quem ouve e segue é uma pessoa prudente, é uma pessoa sensata. Agora, quem ouve e não segue é uma pessoa insensata. Ou seja, ela está negligenciando aquilo que a pode dar sustentação durante os momentos e as circunstâncias da vida. É por isso que Paulo orientou, um dos motivos que o fez orientar Timóteo acerca disso, foi exatamente manter a igreja firmada nessa verdade, nessa palavra, nessa conduta de aceitação dos direcionamentos de Deus. Ele disse a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo.
A palavra ela precisa ser pregada, ela precisa ser entendida e ela precisa ser seguida. No caminho, encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Isso aqui é o processo daquele direcionamento que Deus tinha dado a Filipe. Encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa estava sentado em sua carruagem e lia o livro do profeta Isaías. Então observe que as coisas começam a acontecer diante daquele, porque Deus nunca dá um direcionamento, quer através da palavra, como eu já disse, ou através de outro método, de outro meio. Ele nunca dá um direcionamento que não dá em nada. Todo direcionamento que Deus dá, ele tem um propósito. Todo direcionamento que Deus apresenta, ele tem um propósito. Talvez nós não entendamos o propósito daquele direcionamento, mas nós entendemos o propósito da obediência. E o propósito da obediência é nos tornar íntimos, próximos de Deus. Então Filipe ele foi pelo propósito da obediência, embora não entendia o propósito do direcionamento. E aqui as coisas começam a acontecer. Ele vai, segue para onde o Senhor tinha dito para ele ir, e ele encontra esse homem assentado em sua carruagem. Era um homem importante, de uma nação importante, era um homem conhecido no seu meio social. O 28 diz, ele estava de volta para a sua casa, sentado em sua carruagem, depois de ter ido para Jerusalém adorar, e lia o livro do profeta Isaías. Aí o 29 diz, e o Espírito disse a Filipe, direcionamento. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Observe que o processo da qual Filipe seguiu por um direcionamento está começando a apresentar situações que ele talvez por si não saberia o que fazer diante daquilo. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito vem e fala com Filipe, aproxime-se desta carruagem e acompanha. O 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Então observe que a direção de Deus levou Filipe até alguém que estava precisando de algo. A direção de Deus levou Filipe até um homem que estava diante de uma situação que não era uma situação resolvida. Precisava de uma explicação, precisava de, uma ajuda na interpretação para que ele pudesse compreender algo que ele estava fazendo. Então aqui eu encerro esse primeiro ponto sobre direcionamento. O Senhor sempre vai nos direcionar para alguém ou para alguma coisa, não por um motivo em vão, mas sempre haverá um propósito. Então, entenda isso. Todas as vezes que o Senhor te direcionar, pode até surgir dúvidas, assim como em mim por muitas vezes surgiram e surgem até hoje. Todavia, as dúvidas não podem nos fazer negligenciar um direcionamento que foi nos dado por Deus. E exatamente por causa disso que muitas coisas que não deveriam acontecer, acontecem, outras que não deveriam acontecer, acontecem. E aquelas que deveriam acontecer não acontecem por conta muitas vezes da negligência, da resistência que temos quanto aos direcionamentos do Senhor. A segunda coisa é sobre humildade. Ele encontra-se com aquele homem que está na sua carruagem, seguindo de volta para sua casa,
Aí ele se aproxima, porque o Espírito pede para ele se aproximar. Ele vê que o homem está lendo, e ele pergunta: o Senhor entende o que está lendo? Versículo 30. Olha a resposta do homem, 31. Como posso entender se alguém não me explicar? É difícil a gente agir assim, né? Aqui eu quero falar sobre humildade. A resposta daquele homem poderia ser totalmente diferente dessa, até porque ele era um adorador, certo é que ele conhecia algo acerca de Deus, porque ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. Então ele não era talvez um leigo total, ele não tinha um desconhecimento total da palavra, mas ele estava lendo algo. O propósito de Deus era fazê-lo entender o que ele estava lendo, e é por isso que Deus direciona Filipe para ir lá. Só que aquele homem poderia ter uma reação, na ótica humana, diferente da que ele teve. Quando ele é indagado sobre: você entende o que você está lendo? Quantos de nós não diríamos: quem é você para me ensinar alguma coisa? Quem é você? Eu sou um oficial da Etiópia. Eu estou montado. Ele não estava só, com certeza, porque ele era um homem, ele era um oficial, ele era um eunuco, responsável por algumas funções importantes na nação. Ele tinha ido para Jerusalém e ele estava em sua carruagem. E fato é que ele não estava só. E no momento do batismo, que vamos chegar lá, ele pede para que parasse a carruagem. Quem ia parar a carruagem? Quem estava com ele, quem estava direcionando aquela carruagem. Então ele não estava só. As reações dele poderiam ser das mais diversas possíveis, como essa. Eu, um oficial, ser um judeu, pé de chinelo. E muitas vezes nós agimos exatamente dessa forma. Às vezes o propósito de Deus é nos fazer entender algumas coisas, e para isso Deus direciona algumas pessoas para que isso aconteça. Só que isso só acontece mediante a nossa reação em relação a isso. Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Você sabe por quê? Deixa eu te instigar algo aqui, instigar vocês a algo. Muitas vezes a gente está lendo e a gente não entende, ou às vezes nós entendemos da nossa forma e do nosso jeito. Eu pego um assunto e vou interpretar aquele assunto do meu jeito, da minha forma. Aí o Senhor, da sua bondade, muitas vezes direciona alguém para nos orientar, e a gente se fecha. E quando a gente se fecha, a gente continua na ignorância. E quando nós estamos na ignorância, nós somos improdutivos. Nós não conseguimos produzir uma vida de ignorância. Nós só produzimos quando nós nos abrimos para conhecer os caminhos que podem nos levar ao crescimento, à vida frutífera. Às vezes nós somos assim. Esse homem, o que me admira, e é por isso que eu quero falar, e estamos falando sobre humildade, a maneira com que ele se comporta. Um homem qualquer se aproxima, ele está no seu caminho, alguém pergunta, o homem pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Aí alguns de nós talvez diriam: se eu não entendesse, eu não estaria lendo. Mas olha o que ele diz: como posso entender se alguém não me explicar? Em outras palavras, eu não estou entendendo. Eu preciso de uma explicação sobre isso aqui. Eu preciso de ajuda sobre isso aqui. Eu não consegui compreender, ainda eu estou apenas lendo, eu estou apenas diante de algo que eu não consegui ainda, sabe?
chama humildade. É você saber dizer: eu não sei, eu preciso aprender. Aí o texto continua dizendo, 32 ou 31 ainda: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, vírgula, convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Olha a atitude, a ação, a postura desse homem. Eu não estou entendendo, vem cá, senta aqui comigo, para você poder me explicar, para você poder esclarecer essa minha dúvida. Mas nós não. Nós, talvez ele até entendia errado. Ele disse: talvez não é assim, então eu não sei. Vem cá, sobe aqui, senta aqui para você me ensinar. Mas nós às vezes preferimos nos fechar e continuar sem entender, ou continuar entendendo, porque eu quero dizer algo a vocês. Como nós viemos de uma tradição religiosa muito influente em na maioria das instituições que existem, nós temos uma grande tendência, porque nós somos discipulados naquilo ali. Então nós temos uma grande tendência de acreditarmos em coisas que, por mais que reconheçamos que são erradas, mas elas são uma influência superior e majoritária na sociedade e no meio cristão que estamos. Então às vezes a gente se fecha para entender e fala: não, eu não preciso entender isso mais não, eu ouvi a vida toda assim, eu aprendi a vida toda assim. E às vezes nós nos fechamos para algo que pode, eu sempre falo aqui sobre a expressão libertador, para algo que pode ser libertador para nós. Porque o que a gente vê de gente por aí, citando o versículo da Bíblia que não tem nada a ver com a realidade da qual nós estamos vivendo, eu acho, deixa eu falar igual o João falou, acerca das obras de Jesus. Se fosse para escrever um livro, nem os livros do mundo todo caberiam. Porque é cada falta de entendimento relacionado ao que a palavra diz, o que a palavra registra, e são feitas aplicações totalmente descabidas. Outra feita, eu estava assistindo um vídeo de uma discussão em uma rua, e ali tinha um suposto crente evangélico, e ele estava pregando na rua, alguém foi lá confrontar ele, ele falou: olha, cuidado, senão eu mando o fogo descer do céu, eu vou orar para Deus. Aí ele achou isso aonde na Bíblia? Lá atrás, quando Elias mandou que o fogo descesse do céu e consumiu aqueles 50, depois veio mais 50, Elias. Ele tirou isso de lá, mas o que isso tem a ver com nós hoje? Ele orou e não entendeu que aquilo foi algo específico, da qual não é via de regra para a igreja, e não foi via de regra nem para o povo de Israel. Foi apenas uma situação isolada, específica, da qual não determina que aquilo aconteça em nenhum outro contexto a mais. Mas ele dizia com toda a ênfase: cuidado, porque eu posso orar para mandar fogo cair do céu. Aí ele queria que o fogo caísse do céu. Só que Jesus ensinou lá no bem-aventurados sois vós, Mateus 5, quando vos insultarem e perseguindo, falarem todo mal contra vocês por causa do meu nome. Sabeis que grande é o vosso galardão no reino do céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo, ali no capítulo 16, versículo 31 a 32 de João, do Evangelho de João: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo está dizendo a Timóteo: aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Só que por causa de uma afronta, ele pega um texto que não tem nada a ver, descarta tudo isso que foi ensinado no Evangelho e
falei muitas coisas aqui sobre a pandemia, né? E na pandemia foi jejum, na pandemia foi versículo de Isaías, entra para o quarto, fecha a porta, até que passe a ira. Foi segundo as crônicas que muita gente utiliza, se o meu povo que se chama pelo meu nome. São aplicações que são feitas totalmente fora de contexto por pessoas que leram e não entenderam o que estava lendo. Se fecharam para receber ajuda. E tem muita gente que é assim, quando a gente vai dizer, ó, tá fora aí, deixa eu te ensinar. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Isso faz parte da humildade, gente. Deixa eu dizer algo a vocês. Todos nós que estamos aqui, inclusive eu, passamos por constantes aprendizados. Passamos por constantes experiências em que aprendemos algo novo da palavra do Senhor. Todos nós que estamos aqui. Então eu fui ensinado na religião a, quando ouvir algo diferente daquilo que ela me ensinava, rejeitar veementemente. Não aceito. Só que com o Evangelho eu aprendi a examinar tudo e reter o que é bom. Reter aquilo que edifica, aquilo que tem fundamento, aquilo que não tem eu não guardo para mim. Aquilo que eu não sei, eu vou buscar aprender com outras pessoas que o Senhor instruiu para que também ensinasse. Isso faz parte de humildade. Eu fico extremamente revoltado com homens que sobem no púlpito ou nos cultos, ou que pegam, assumem o microfone diante da igreja para pregar, sem ter estudado pelo menos uma hora aquele assunto que foi pregado. Não que o Senhor vai me dar na hora, o Senhor não vai dar na hora. Negativo. Isso aqui já foi selado. E Pedro diz: cresçais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que é para nós crescermos. E como que a gente cresce? Aprendendo. E como que a gente aprende? Estudando. Eu fico revoltado com isso. E quando assume os microfones, eles sem argumento ou sem palavra para cobrir o tempo que foi dado de 30, 40, 50 minutos, uma hora, eles passam 40 minutos falando em uma língua que ninguém entende e os outros 20 ele fala ali coisa na cabeça dele. E nós temos um forte laço que precisa ser quebrado com esse tipo de movimento. Você sabe por quê? Porque uma fonte, conforme ensinou Jesus, ela não pode jorrar duas tipos de água. No nosso coração não pode dominar duas verdades, é uma verdade só, até porque Deus não tem duplo caráter, dupla palavra. A palavra de Deus é uma só. Paulo, ensinando aos Gálatas, disse: se nós ou um anjo do céu nos anunciar outro evangelho além daquele que já foi anunciado a vocês, considere o anátema, ou seja, descarta ele. Se não for o evangelho de Cristo que está registrado na sua palavra, se não tiver a ver com isso, descarta. Aí eles lêem o texto lá, na hora do culto, e falam: o Senhor vai me dar aqui agora. Não vai. Se você não buscou entender aquele texto, é por isso que tem texto aqui que eu nem entro em mérito, porque se eu não entender de fato para ensinar para vocês, eu vou deixar todo mundo com dúvida. E a finalidade do ensinamento, Ju, não é deixar ninguém com dúvida. Se eu trago o ensinamento aqui, eu preciso trazer as respostas para as possíveis dúvidas que podem surgir no meio da igreja. E como que eu alcanço isso? Estudando.
Tem alguém que estudou mais do que eu, tem alguém que conseguiu mais informação do que eu e disponibilizou isso para mim. Eu vou lá naquela fonte, porque se existe aquela fonte é porque o Senhor permitiu que ela existisse. Então eu vou lá, eu aprendo, eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás, eu me esforço para que eu possa trazer algo que de fato possa levá-los ao entendimento. O etíope diz: e como eu posso entender se alguém não me explicar? Às vezes a nossa ignorância nos faz continuar na mesma condição, errados, equivocados, mas continuar naquela mesma posição de mediocridade, simplesmente pelo nosso bel prazer. Tem coisas que na Bíblia de fato é difícil de entender, e eu concordo com a maioria dos que pensam assim. Existem assuntos que são difíceis de entender. Tem gente que chega e crava: não, é assim, é assado. É ignorante, porque ao longo de anos aquilo ali foi estudado, aquilo ali foi revisto, aquilo ali foi revisado, e não houve um consenso geral sobre aquele assunto. Isso é algo natural, tendo em vista que essa palavra ela tem 2000 anos, e ela passou por tempos e gerações e impérios diversos. Chegou para nós essa cópia daquilo que um dia foi escrito. Alguns entendimentos foram divergindo-se ao longo do tempo. Hoje nós temos diversas correntes, o que chamamos de correntes teológicas, que é um entendimento diferente em relação a alguns temas. Mas tem coisa, gente, que eu vou falar para você, não tem nada a ver com essas coisas que eu disse que se perderam ao longo do tempo. Não tem a ver com a palavra em situação e em ponto algum. Vale de sal, rosa ungida, lenço ungido. Outro dia eu fui em um culto lá em São Paulo, na igreja lá, né? E aí fui porque me convidaram, aí eu fui lá. Aí no final do culto, o homem, o pastor de lá, pregou, rodou, não saiu do lugar. Tudo bem, todos nós temos que respeitar isso. Aí no final ele disse assim: agora nós vamos ungir todo mundo com óleo, faz a fila aí. Eu peguei meu caminho e fui embora. Porque para mim isso não é nem heresia, isso é misticismo, ou seja, é coisa que aparece na cabeça e as pessoas querem fazer. Ah, mas Tiago diz que tem que ungir. Tiago diz: se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Se alguém está, vamos lá, o que a palavra diz? Se alguém está enfermo. Então ele não falou que é para ungir todo mundo, para passar óleo na cabeça. Aquilo é mais simbólico do que tudo. Porque a unção não está no óleo, isso era representado no Antigo Testamento como algo que era praticado naquela cultura. Mas hoje o Espírito Santo é quem trabalha e quem opera as obras do Senhor em nós e através de nós. Então essas coisas que são acrescidas, elas não têm mais valor e nem peso e nem devem influenciar as nossas vidas. Mas o que é necessário para a gente deixar disso? A gente aprender da palavra. Eu não sei isso aqui não, meu irmão, você pode me explicar? Eu não sei isso aqui não, você pode me esclarecer? Se eu não souber, eu vou falar: eu também não sei não, vou procurar entender para explicar. Vou procurar aprender isso aí para poder ensinar para você. Vamos aprender juntos. É assim que devemos agir, é assim que devemos fazer. Deixarmos o nosso orgulho e o nosso fanatismo religioso de lado. Porque tem gente que é fanático e o fanatismo nos leva a endurecermos a nossa mente, o nosso coração para coisas que podem nos levar a horizontes maiores, para coisas que podem abrir a nossa mentalidade para coisas bem superiores àquilo que já acessamos até então. Então nós precisamos ser humildes. Às vezes nós temos a informação na mão, mas nós não temos
estava lendo esta passagem, ele foi levado, Isaías 53, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Quem estava lendo isso aqui não entendeu. Aí o 34 diz: o eunuco perguntou a Filipe, ó. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Aí às vezes a gente chega para pregar sem entender e fala: não, o profeta estava falando, era dele mesmo. E a gente nem sabe. A gente interpretou do nosso jeito. A gente tirou a nossa conclusão com base naquilo que a gente quis fazer. Talvez nem por maldade, mas por negligência. Ele perguntou: o profeta está falando de quem? É dele ou de outra pessoa? Responda aí para mim, é dele ou de outra pessoa? Aí o 35 diz: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Me permita conjecturar com vocês. Filipe diz: olha, isso aqui está falando acerca de Jesus, o Filho de Deus que havia de se manifestar para trazer salvação ao mundo. Ele tinha que ser crucificado pelos seus próprios conterrâneos, pelos próprios judeus, a fim de que através da sua morte, as pessoas que viessem a crer no seu nome pudessem receber a salvação e a vida eterna. Então o texto diz, resumidamente, que ele, começando por aquela passagem da Escritura, ou seja, ele começou ali, da onde o eunuco estava, anunciou-lhe as boas novas acerca de Jesus. Então, aqui eu encerro essa parte, esse segundo ponto. Eu quero falar do terceiro de forma bem rápida para concluirmos. Aqui eu encerro essa parte sobre humildade. Gente, vamos aprender. Vamos aprender para a gente deixar essa mentalidade de pessoas infrutíferas para trás. Às vezes nós dizemos: mas eu não consigo aprender. Todo mundo consegue. Todas as pessoas, elas conseguem aprender, uma vez que elas queiram e se esforcem para isso. Os irmãos me vêm ensinar aqui. Isso aqui não é Deus que abre a minha cabeça e bota lá dentro. Deus me criou com a capacidade de poder aprender e desenvolver habilidades. Deus me criou como ser racional, capaz de compreender as coisas ao meu redor e desenvolver meios, métodos e mecanismos para manter aquela situação sob o meu controle. Deus já me dotou disso. E o que é que eu preciso fazer agora? Usar isso. Isso é uma ferramenta. Sim ou não? Sim. A inteligência que Deus deu é uma ferramenta. Agora, tem gente que usa e tem gente que não usa. Eu olhava as pessoas pregarem e dizia: rapaz, que coisa difícil. Eu não estou dizendo que todos vocês têm que pregar, não. Estou dizendo que vocês têm que aprender, porque o aprender não está relacionado diretamente com o pregar. O aprender está relacionado com o entender o propósito da qual o Senhor me chamou para viver aqui, a fim de que eu possa servir a esse propósito com integridade, com fidelidade. Então, eu vejo as pessoas pregar e dizer: rapaz, que coisa difícil isso aí. Outro dia eu estava até conversando com o irmão Wagner, que foi meu líder de mocidade ali há uns anos atrás. E lá, quando era culto da mocidade,
e me informava que eu ia ter a oportunidade, eu nem ia no culto. Eu acho que a primeira vez que eu li foi, como é que se diz? Soletrando? Foi soletrando. Os 2 versículos lá e pronto. Aí a gente tem o chamado. Só que o chamado ele precisa ser aperfeiçoado. Todo chamado precisa ser aperfeiçoado. Tem pessoas que têm o chamado, mas se estagnaram, então elas não tiveram um crescimento, uma evolução, elas não conseguem ter um bom desempenho, porque elas não aperfeiçoam. Deus me deu o dom. Imagina se a pessoa recebe um dom de ser músico, mas ela não importa com aquilo ali. O que adianta um dom se você não usar, se você não aperfeiçoar, se você não buscar melhorar aquilo ali? Não adianta de nada. Uma pessoa que não nasceu com aquele dom, ela pode se esforçar e ser melhor do que você que nasceu, porque ela está se esforçando para poder obter aquele conhecimento acerca daquilo ali. Então vamos nos esforçar, gente. Sermos humildes uns com os outros. Sermos pessoas sensatas em relação a certas coisas. Seguimos os direcionamentos e a última coisa que eu quero falar é sobre missão. A missão de Filipe ali, ele recebeu o direcionamento. Ele encontrou um homem humilde que aceitou o propósito pela qual Deus o enviou lá. E agora ele começa a missão com aquele homem. Qual era a missão? Era evangelizar aquele homem e falar para aquele homem daquilo que Jesus havia designado para que os seus discípulos falassem. No capítulo 16, versículo 15 de Marcos, Jesus, após ressuscitado, aparece aos seus discípulos e uma das coisas que ele diz, que nós bem conhecemos, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, ele pregou. Missão 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aí o 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Aí Jesus continua lá em Marcos 16, 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Vamos ver o que Filipe fez aqui. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Ó. Quem me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Aí Filipe respondeu: você pode, se crer de todo o coração. Missão: pregar aquilo que o Senhor nos ensinou diante dos direcionamentos, das direções que Ele nos dá, seja no nosso ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar. Se o Senhor nos direcionou para alcançarmos alguém, para cumprirmos uma missão, ou essa missão da qual como igreja recebemos da parte dele, que é pregarmos o Evangelho, quer através de palavras, quer através do nosso comportamento, porque muitas vezes o nosso proceder prega mais do que as nossas palavras. Tem horas que a gente se depara com certas situações onde a pessoa não prega uma palavra, não fala uma palavra, mas o comportamento dela leva outras pessoas a dizerem: essa pessoa aí só pode ser crente. Porque eles não entendem sobre cristão nem nada, mas elas conseguem decifrar e caracterizar alguém que é diferente, e elas dizem: isso aí só pode ser crente. Quantas vezes eu não já escutei isso? Eu não estou dizendo que não tem que pregar com as palavras, mas eu estou dizendo que tem que pregar com as palavras, mas também pregar com o nosso procedimento. É a missão, é a responsabilidade, é a cruz que eu disse para vocês que Jesus falou lá: tome a sua cruz e siga. Aí a Bíblia diz que eles chegaram num lugar que tinha água, e
Filipe disse: olha, se você crê de todo o coração, você pode. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí o 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Tem pessoas que dizem: batismo não salva mesmo. Ah, então por que Jesus mandou? Não sei, mandou. Existem várias interpretações para isso. O que salva é a fé. Paulo diz: vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é por Deus. É pela fé. Mas a maior prova da nossa fé é a nossa obediência. E aí ele diz: aquele que crê e batizar será salvo. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque eu estou falando sobre missão. Direcionamento, humildade e missão. Foi um propósito da qual Filipe recebeu da parte de Deus para poder levar a alguém a mensagem que ele havia recebido e sido designado por Jesus para ministrar, para falar, para ensinar. Nós possamos aprender, essa era uma aplicação final, nós possamos aprender a sermos, primeiro, submissos para seguirmos, sábios para orientarmos aqueles que precisam e corajosos para não negligenciarmos aquilo que recebemos. Porque tem muitas pessoas que param naquele que crê e bate, aquele que crê, tem gente que diz assim, né? E o que crê não vale e o resto não vale? Eu já vi muito disso e vejo até hoje. Mas que nós não possamos ser assim. Que nós possamos ser coerentes, que nós possamos ser fidedignos à palavra do Senhor. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. E eu peço a Deus que a palavra dele continue falando de forma mais profunda no coração de cada um de vocês. Quero orar